Boa noite! Vamos mais um dia para refletirmos, mais um dia para nos dar conhecimentos, mais um dia para nos ter mais conteúdos, para sabermos cada vez mais, nos direcionarmos na vida, nesse mundo que está bem complicadinho, né? Temos que estar muito bem preparados mentalmente, né? Porque é justamente onde é o ataque mental. Então é onde temos que estar muito bem posicionados no mundo, não é verdade? Então estamos aqui para isso, queremos isso para nós, né? E vamos tentar fazer o melhor de nós, né? Vamos colocar o máximo dos nossos quânticos, dar o máximo dos nossos neurônios a se interligarem para a gente não ter dúvida, né, que a gente tentou, né, que a gente quis buscar o conhecimento, a nossa maior riqueza. E com isso quero muito agradecer a todos que comparecem ao vivo e que vêm comparecendo, né, durante a semana lá no meu canal, que eu passo esse vídeo lá para o meu canal no YouTube, canal Professor Silvano com CY, Silvano com CY, né? Então, é muita honra, muito legal mesmo, e vamos buscar sim cada vez mais conhecimento. Diante do tumulto, só o conhecimento que nos tira de todas as dúvidas, né? E não nos faz ter dúvidas do enxame que estão fazendo nas nossas mentes, né? Que estão colocando nas nossas mentes, tentando achar que somos, né, simples portadores de ideias dos outros e irmos. Não, temos que ter as nossas ideias. E a República nos faz isso. Muito bem. Com isso, então, nós vamos começar. 8h30, né? Vamos começar, então. Hoje, então, nós vamos falar da República Comunista da Petrobras. Você sabia? Que surpreendente, né? De repente, é a República Comunista Petrobras que está aí movimentando as energias do Brasil e do mundo. Muito bem, vamos começar do começo, já que eu sempre falei que nós estamos aqui para filosofar, que é a filosofia que é o início, né, que nos dá as explicações, é o início, meio, fim, é a filosofia. E o que está acontecendo agora, a filosofia, então, consegue trazer para a gente, né, todas as respostas. Vamos lá. Energias. Qual o primeiro Deus que foi no mundo? Antes mesmo da gente falar de Deus, esse Deus e cremos, que os hebreus falaram desse Deus que cremos hoje, né? Qual foi a primeira, né, o momento que eles falaram? É uma grande energia que nos conduz. É o Deus que nos conduz. O Sol, né? Então virou Deus Ra, virou Tupã, virou não sei o que lá, virou de tudo, né? Todos os nomes deram a energia do Sol que já compreenderam que nos mantínhamos vivo e o planeta vivo. O planeta e nós, seres humanos, vivíamos porque existia esta energia. E com isso, então, a humanidade veio, né, se desenvolvendo e compreendendo cada vez mais energias, né? E sabemos hoje que para nos mantermos vivos, precisamos de ter energia. O que é a depressão? É uma falta de energia. Perdeu-se a energia, né? O que é a desnutrição? É a falta da energia. Porque o que nos mantém vivo, então, é a energia do alimento, né? Tudo que comemos tem uma energia, né? E essa energia é feita de vitaminas, de cálcios, de tudo, todos os suplementos alimentares que nós precisamos ingerir para poder continuarmos com essa energia e, principalmente, a energia cerebral, né?
E antes ainda dos hebreus e coisa e tal, a gente tem os essênios, que eram capacitados em produzir com o seu próprio cérebro o raio laser, que é uma das maiores energias. O laser. Então, somos capazes de produzir o laser, que é a grande energia transformadora. O laser transforma, né? O laser dá curas e etc. Muito bem. Então, a humanidade sempre viveu em volta e tentando compreender essa energia, né? Essa questão energética, né? Aí as coisas foram evoluindo, então começou a ter setores de energia, setores energéticos e tal, mas tudo para nosso funcionamento. Até que então o mundo moderno, né? Aí depois de tudo já compreendemos a energia, coisa e tal, e vimos até que um Frankenstein vem da capacidade de uma energia, de um raio que caiu, né? Então surgiu até um monstrengo, coisa e tal. A energia então sempre começou, porque foi uma escritora, fizeram, logo que descobriram o raio, o para-raio, coisa e tal, fizeram um concurso na Inglaterra e surgiu o Frankenstein, que num erro químico lá, bate o raio e surge e dá a vida a pedaços de seres humanos. Foi essa mais ou menos a história, né, fictícia, que ganhou o primeiro lugar e se tornou esse clássico, o Frankenstein. Muito bem, então tudo é energia, tudo compreendeu a energia, mas as energias foram se deslocando, né? Foram dando passos e passos, o que era mais energético e o que não era mais energético. Aí vem os motores de propulsão, as baterias que provocam energia, e o fogo, né, que sempre foi uma grande energia, então as locomotivas com fogo, energia disso, energia daquilo, coisa e tal, e foram esquecendo um pouco do sol, da energia prima, né, primária, foram esquecendo do sol. E hoje estamos totalmente voltados ao Sol, a energia solar, né? Que vai modificar muita coisa. Então a energia é algo muito, né? Foi sendo desenvolvido e coisa e tal. Até que então se chegou à energia do petróleo. A combustão, né? O petróleo provoca energia, nos dá energia. E aí começou, então, e toda a nossa geração viu muitas guerras, né? E viu um Oriente Médio surgir por causa do petróleo, da energia do petróleo, que o mundo inteiro começou a ficar dependente dessa energia, né? Hoje, a Europa ficou muito dependente da energia da Rússia, do gás natural da Rússia, das coisas da Rússia. Hoje está passando o que está passando, porque a Rússia fechou os tubos e vocês então vão ficar sem energia. Então está essa briga no mundo, e destoando bolsas de valores, e a coisa, né, virando um horror, né? Mas todos os países, a maioria dos países, vieram e começaram a desenvolver em cima do petróleo. O petróleo passou a ser a grande energia, né? Então, no mundo pós-moderno, moderno e pós-moderno, o petróleo é o rei da energia mundial. Todas as nações dependentes dessa energia social, né, para a sociedade, dessa energia técnica, dessa energia industrial, né, que através do petróleo foram fazendo o óleo diesel, fazendo a gasolina, né, o gás natural saindo do próprio petróleo, né, e tudo começou em volta disso a crescer, e o mundo hoje ficou extremamente independente do petróleo. Muito bem. O Brasil então descobriu petróleo, né? Enquanto os Estados Unidos já no século XVIII, XIX jorrava petróleo nos fundos dos quintais e todo mundo era dono, coisa e tal. Mas no Brasil o governo começa a descobrir o petróleo, começa a ser do governo, né? O petróleo é nosso, né? Aí a gente pode citar até grandes autores brasileiros que desenvolveram, né, essa ideia, o petróleo é nosso,
né? Então, muito bem. O petróleo é nosso, o petróleo é nosso. Quando vê, não mais do que de repente, agora, em pleno século XXI, num governo republicano, descobrimos que o petróleo não é nosso. E vamos pegar petróleo no fundo do mar, né, o pré-sal, para o mais profundo está sendo. E o Brasil é isso, o Brasil é aquilo. No petróleo, não é. Caiu no nosso colo que a Petrobras não é nossa. Somos acionistas. O Brasil é acionista. Mas já se descobriu que é 37%, 36% que tem de ação. Quer dizer, e o resto das ações? E o resto das ações? Com o governo comunista, nesses 30 anos, fez-se empresa, e uma grande empresa, pode dizer uma empresa internacional, em cima do nosso petróleo. Aonde acionistas, e um grande acionista comunista, é o maior dos maiores acionistas desse nosso petróleo. Então, essa Petrobras distanciou da gente, mas comanda a gente. Nos traz energia. Precisamos desse petróleo para energia. Precisamos do óleo diesel, que traz o alimento. Precisamos do gás natural, que transforma o nosso alimento, né? E precisamos da gasolina dos nossos transportes e muitas máquinas movidas, né, à energia e ao óleo diesel e ao gás natural. Mas não é nosso. E eles tomaram, então, controle disso. E outro grande acionista que sai agora, essa semana saiu, e hoje acabei de receber um outro, talvez pelo tema que eu coloquei, já me mandaram, né, por WhatsApp, queridos amigos e patriotas me mandaram, que um dos maiores acionistas dentro do país é o Lulinha. E como é feito acionista, então quer dizer, é um conselho, né? E é um conselho, então, que decide tudo, né? Tudo, quem tem empresas, quem mexe com poderes públicos, sabe que é um conselho que dá todo o aval de situações. E este conselho, então, começou a dar este aval e esses aumentos na produtividade, né? E por isso que estamos onde estamos combatendo o que queremos combater, e o nosso presidente republicano, para que não é assim, não funciona assim, eu não posso fazer nada com o preço de petróleo, porque a Petrobras não é nossa. Ela não é republicana. Ela está em mãos comunistas. E eles estão fazendo o que querem na produção e nos preços para nós pagarmos os impostos com a luz do nosso suor. Mas Deus é bom, né? Deus é bom, né? Outra energia que nós temos aqui e que nos ilumina e que muitas pessoas gostam é a nossa padroeira, a Nossa Senhora Aparecida. Ela nunca foi uma mulher. Ela é uma energia que todos acreditam e buscam, e somos abençoados, sim, por ela. Também é uma questão energética, a Nossa Senhora, a nossa padroeira brasileira. Talvez, e com toda certeza, é uma das agentes, então, ouvindo as nossas orações, essa energia da Nossa Senhora vem nos iluminando. E chegamos, então, a essa transparência cada vez mais do porquê o Brasil não está condizendo com os preços corretos. E o pior,
o brasileiro descobre a energia do álcool, da cana-de-açúcar, não só da cana, mas dos bagaços de muitas produções aí do país, descobre o álcool e começa a acompanhar. Por quê? A Petrobras também pegou o álcool como, né, sua propriedade. Então pagamos, e agora vai aumentar, porque alguém no conselho falou que precisamos ganhar mais, pagamos. E nós estamos falando, gente, de bilhões e bilhões e bilhões de dólares. Está subestimado mais ou menos a 200 bilhões, não sei o que lá, parará, o lucro que essa propriedade comunista, desses comunistas majoritários, estão adquirindo. E nós pagando, substancialmente pagando, suando e pagando. Mas lá está o ser, né, que nos ouve, e ele nos ouve, até que enfim achamos um líder que nos ouve e que nós ouvimos esse líder e que tem transparência com Deus, né? Fala, parou, que não funciona desse jeito. A Petrobras não é nossa, a Petrobras é comunista. Ele, inclusive, está chamando, né? O nosso presidente da República está chamando de Petrobras Futebol Clube. Você vê que é um clube fechado. Né? Não é à toa que ele lança, né, como Petrobras Futebol Clube. Né? E eu ainda prefiro chamar de uma república comunista. Porque ela está gerando a nossa economia. Para eles. Então é o próprio comunismo. Né? Lucro para nós, trabalhem escravos. Paguem escravos. Não tem nada mais comunista que isso. Nada mais primordial do comunismo. Né? Tirar a nossa liberdade e trabalha para nós. Lógico, tirou a liberdade porque viramos escravos. Se não temos liberdade, somos escravos. Lógico. Essa é a base, né, do comunismo, cada vez mais, e está ficando mais clara para as nações. E como que eles estão usando a Petrobras para o domínio do nosso país também? Vamos agora precisar um pouquinho da política internacional. Vou puxar de vocês um pouquinho de política internacional. Temos aqui o nosso vizinho, exemplo básico da situação. Venezuela. O terceiro maior produtor de petróleo do mundo. Olha o que está lá. Olha o que virou. Se bem que... E pior. É o terceiro maior produtor de petróleo do mundo. Era o pior de tudo. E de um petróleo ruim. Um petróleo que se gastava mais para se refinar. E o nosso não. O nosso petróleo é excelente. Excelente. E aí nós vamos então descobrindo as coisas, né? As coisas vêm cada vez mais. Pô, mas se nós somos produtores de petróleo, por que nós temos que importar a gasolina, importar o gás, importar o óleo diesel? Grande pergunta. Né? É simples, vou simplificar a coisa para vocês. Nós não produzimos o fumo. E por que a gente não faz o cigarro? Manda-se para o Paraguai, eles pegam o melhor, exportam para os grandes países e ainda mandam o pior cigarro para nos adoecer. Mas depressa, todo cigarro adoece. Não estou aqui fazendo apologia a cigarro. Todo cigarro é uma droga que mata. Né? Uma grande droga, um vício. É como a cocaína. Um vício dificílimo. Nós produzimos o fumo, aliás, e nós aqui no sul de Minas ainda temos uma cidade,
né, aqui perto, que faz um fumo com mel, coisa e tal, ainda temos uma chance de ter esse bom cigarro. Mas mandamos, o Paraguai produz o cigarro, nós produzimos. É o mal do país, o país não sai disso. O país não sai disso. Nós temos toda a produção inicial, mas nós não temos nenhuma manufatura. Estamos em conquistas da manufatura. Aí então nós vamos descobrir, voltando para o petróleo, nós vamos descobrir 3, 4 refinarias que tem aí pelo Brasil que não foram terminadas pelo governo comunista. Hoje seríamos, se tivesse mais uma pronta, não estaríamos passando o que estamos passando. Entre aspas, porque tem esse problema do Conselho ser comunista, né? Do Lulinha ser um dos maiores acionistas do país e, né, os agentes aí comunistas mundiais, um dos maiores também acionista da Petrobras. Com essas empresas, com as empresas, essa grande empresa que fizeram no exterior. Bonito, né? Mas está aí claro. Claro e evidente. Certo? Agora começa a movimentação, então, em cima disso. É o que a gente chama, a moçada aí chama, botamos foco, né? Estamos de zóio vermelho na Petrobras. Comunista, que não é nossa. Precisamos, então. Mas temos as nossas posses na Petrobras. Temos como, sim, lidar. E está começando, então, a conscientização do governo republicano em cima dessa situação. Né? E como? Como, professor? Como é que isso está acontecendo? Né? Nós vamos ter que desgastar essa situação. Nós não vamos poder meter a colher no meio dessa sopa quente. Primeiro, nós somos os maiores acionistas. Segundo, e o pior de tudo, e quem paga o prejuízo que ela dá ainda somos nós, o governo. Levam o lucro e o pouco do lucro, 37% por aí, que temos, ainda temos que pagar, porque é o nome do Brasil. O Brasil deve. E isso, então, já está sendo considerado o maior roubo, furto do mundo na questão petrolífera. A cara do comunismo. Fizeram isso com a Venezuela e olha lá ela hoje. Estamos com os nossos irmãos, quem pôde vir para o Brasil, estamos acalentando. Como pode, eu pergunto para vocês, como pode o terceiro maior país do mundo de produzir petróleo, num planeta onde a energia petrolífera é a base de todas as nações, praticamente, que ainda não tem ainda nenhuma nação que está só na energia limpa, que está se chamando energia limpa, que é a energia do vento, a energia do sol, né? A energia das algas, que já estamos descobrindo essa energia das algas, já estamos com a tecnologia e produzindo, mas ainda não tem nenhuma nação, nós não precisamos de petróleo. Não existe. Nossos navios não precisam de petróleo. Nossos aviões não precisam de querosene. Nós já tem os aviões, a movimentação, não sei se, eu acho que até grande de porte, com movimentação solar, né? Já tem, agora começa carro com a movimentação da luz, né? Elétrica. Tá, agora que está, mas todas as nações ainda são dependentes do petróleo. E aqui no Brasil, não sei, as ferrovias sumiram. Vamos fazer estrada e queimar petróleo. O Brasil vai movimentar-se com estradas e queimar petróleo.
É a mesma coisa daquela, né, é muito parecido com aquela história. Agora as tomadas do país inteiro terão de ter 3 bicos. Para quê? O que modificou? Mas todo o país teve que se adaptar à tomada de 3 bicos. E de quem eram as empresas? Movida pelos filhos do ex-presidiário, o ladrão condenado em 3 instâncias, o Lula, que agora está aí de pré-candidato à presidência da República. E louvado por um mínimo, né, mais do que as pesquisas de rua já estão provando, no mínimo, né, um louvado no mínimo, que são pessoas ainda que não estão, não sei, né, tá meio difícil de explicar como, né, de que jeito, sabe, é a turminha que ganhou cesta básica. O Zema falou uma coisa muito interessante essa semana, numa dos programas que eu vi, o Pânico da Jovem Pan, que eu ouvi pela rádio, que tem aqui que transmite pela rádio de Varginha. O Zema deu uma entrevista e falou uma coisa muito séria. Um povo brasileiro não pode viver de cesta básica. Dessa gratuidade da cesta básica. E da luz, e do gás, e de casinhas que são financiadas aí, né? Não tem condição. Um pai de família tem que ter liberdade. Ele tem que ir ao supermercado e comprar aquilo que ele acha que a família dele precisa se suprir. E não só de cesta básica. Um povo que vive de cesta básica talvez esteja meio emperrado nessa situação, porque por falta de mais energia cerebral, mais energia aos neurônios para fazer a movimentação e tomar cabo de uma realidade, que é justamente a intenção que estamos todos aqui em busca dessa realidade, né? Em busca desse norte para nos conduzirmos da melhor forma possível, né? Então é muito interessante tudo isso, como que nós somos carcomidos, né? Diante dessas situações. Quem diria uma Petrobras ser comunista e está gerando as nossas vidas, gerando o suor energético do nosso trabalho. Coisa de Deus que não é. Coisa de Deus que não é. Jamais Deus faria uma coisa dessa com os próprios filhos dele. Muito pelo contrário, Deus, através dos nossos louvores, está nos iluminando para nós caminharmos em direções corretas e ir retirando esses resquícios, né, desse comunismo que mata Deus. Todo mundo já sabe que comunismo mata Deus. Inclusive tem uma frase aí, né, do ladrão, do condenado, né, que é muito interessante. Nós vamos fazer um governo que nós vamos gerar tudo. Nem Deus vai mandar. Isso é um entre aspas, palavra dele. O nosso governo nós conduziremos. Nem Deus vai mandar. E temos aí uma república gritando, primeiro Deus, depois a pátria. Então, nós estamos no caminho certo, da energia maior, né, da primeira energia universal e que realmente, né, nos dá toda a inteligência através da energia dele. Legal. Então, até agora, descobriu-se tudo isso, coisa e tal, e começa, então, essa movimentação de privatizar, finalmente, essa bendita Petrobras comunista. E o auê tá geral. Por causa de dinheiro, né? Quem está ganhando dinheiro, tá nos explorando e levando dinheiro, tá desnorteado. Porque o lucro não mais será para os cofres públicos. Sim, que vai continuar sendo acionista, coisa e tal, mas vai ter a sua dose que deve ser, coisa e tal, por estar tudo sendo gerado dentro do país. Certo? Com tudo isso descoberto, Deus então coloca, que é uma das coisas que a gente precisa prestar muita atenção, que governo nenhum funciona sozinho.
Todos os governos, desde a Babilônia até hoje, que se tornaram absolutistas, não deram certo. Caiu-se por água abaixo, desabou, né? Todo mundo que sentou nas cadeiras e falou: agora eu sou Deus de toda vocês, de todo o meu império, não deu certo. Governar, nesse ponto, né? Para quem já viu Maquiavel, o Príncipe de Maquiavel, ele deixa muito claro. Governar, você tem que estar sabendo muito bem quem está em volta de você. O maior acerto de um governante é a equipe. Vamos lá, já em linguagens modernas, é a equipe que ele tem em volta dele. Né? E os governos comunistas, para poder dominar, colocam aquele que eles acham. Né? Então colocam um agricultor, né, que sempre teve a enxada, que virou deputado, que é uma coisa maravilhosa, que agora você vai gerir, por exemplo, a Petrobras. O Ministério da Economia. Coloca uma professora para gerir o Ministério, não sei do quê, que não seja da educação. Então, a República, o republicano, e este nosso líder republicano, teve essa genialidade, que é uma questão de... É consciência. A genialidade é a gente conscientizar. Quem que é um gênio? É aquele que tem muita consciência, aquele que tem muito conteúdo, aquele que tem bastante, não tem preguiça dos neurônios se interligarem, então o seu quântico dar vazões, né? Então ele não entende de cada ministério, mas ele colocou quem entende em cada ministério. E ele então ouve quem ele entende, e principalmente em governo, quem você confia. É igual nas empresas, é igual no lar, né? Quem é a nossa secretária do lar que vai cuidar das crianças, vai cuidar das roupas, coisa e tal. Você tem essa preocupação de quem é e se é eficiente. É a mesma coisa, só que a nível empresarial e, no caso, a nível governamental e de uma nação como a nossa, do tamanho da nossa. Então, a grande genialidade da situação que estamos vivendo, e nós não podemos perder isso, é que estamos com um presidente que está colocando as pessoas certas nos lugares certos. E mesmo com as mudanças mais imediatas ou radicais que está tendo que haver, por vários motivos, que não é a questão agora, domina-se o potencial daquela pessoa no que vai gestar e reger. E é aqui que eu quero entrar agora. Olha que coisa maravilhosa. Para Minas e Energia, que é justamente o privatizador dessa Petrobras, né, que ele já está começando, fazendo visitas no Congresso, começando a lançar seus projetos de como começar a tirar esses poderes, né, da Petrobras, né? É um mineiro, um sul mineiro. Melhor ainda mais para nós que estamos por aqui, né, no sul de Minas, um pai nascido no Carmo do Rio Claro. O mineiro nascido aqui em Fama, na Faminha, um gênio da economia que hoje rege o Ministério de Minas e Energia, que está privatizando a Petrobras do jeitinho mineiro, comendo pelas bordas, quebrando, né, todo aquele monopólio centralizado que ela representava, que é de característica comunista, esse monopólio centralizado. Dando, então, começando a desviar as coisas, né? E, na cidade vizinha, a educação básica dele, né, a vida
de estudo básico dele foi na Atenas Sul Mineira, em Alfenas, na cidade aqui vizinha. Então, é uma pessoa que nós sabemos, pelo menos, das questões, né, básicas de ser um mineiro, de estar tendo uma estratégia de mineiro e de funcionalidade. Então a gente pode confiar. 99%, lógico, porque é um ser humano. Mas 99%. Que ele traz essa segurança para a gente. Né? É o Adolfo Saxida. Esse mineiro, de papai lá aqui do Carmo do Rio Claro, nascido aqui em Fama, e na sua didática, né, na sua vida de primários, de estudo primário, na Atenas Sul Mineira, em belas épocas da Atenas Sul Mineira. Realmente ele não é nenhum discípulo de Paulo Freire. Categoricamente, sabemos disso, que já é um grande alívio. Né? E que até agora não dá para entender como que Alfenas entrou nessa de Paulo Freire. A Atenas Sul Mineira resolveu entrar nessa de Paulo Freire. É outro assunto, é outro assuntão, que a gente pode até, né, desenvolver isso, que é uma coisa mais regional, mais aqui da gente. Mas então nós temos essa segurança e esse presente de Deus. Um cara de um currículo espetacular, não teve participação em universidades comunistas, né, que se torna, né? Não vou entrar também nesses assuntos agora, podemos falar depois, né? Universidade comunista. Então a gente vê que ele não tem nada, ele é realmente um republicano capacitadíssimo, entende do assunto e viveu dentro desse assunto de economia, e é o que ele está, então, manejando. E que devemos, então, fazer muitas orações para energizá-lo, né? Então vamos até colocar as coisas assim. Precisamos energizá-lo com nossas orações para conduzir realmente essa privatização primordial para a maior energia que move o país, que ainda é o petróleo. Nós já estamos nos conscientizando das outras energias, né? Já estamos aí com parques eólicos, com a vida dos solares, tá tudo aí, e algas, e o próprio álcool. Então vai ter que tirar o álcool disso, vai ser uma das funções dele tirar o álcool disso também. E ele vem, né, e juntamente, e cada vez mais o Congresso está começando a aceitar as ideias e vendo que está precisando, e melhor ainda, o Congresso está vendo a necessidade que precisa acontecer, porque o Congresso foi carcomido pelo comunismo. Ali é uma corrente de rabo preso que é uma coisa horrorosa. A gente está vendo isso. E aí nós volto a repetir, vamos prestar atenção nos nossos votos a Senado e a deputados federais, às assembleias estaduais e a governadores. Porque quando se tirou o maior lucro dos governadores, que é o ICMS, do combustível, e o Senado cedeu, e o Senado realmente viu que era preciso abaixar esse ICMS, e que não ia ter jeito, e que ia vir para 17%, que foi a proposta do governo, para onde que os governadores correram? Para o Supremo Tribunal Federal, lá para os urubu. Os urubu de toga que nem juízes são. Nem juízes foram. Só tem um juiz lá. Então, né? Imagina, lógico que ia correr para lá, porque lá as canetadas estão a Deus dará. Né? Então, dentro de um sistema comunista, defendendo um sistema totalmente comunista, que é dilacerar uma Constituição, que é dilacerar o nosso norte.
E privatização está dentro da Constituição. E privatização é o fortalecimento de um governo republicano democrático. Governo não tem empresa. Governo não tem empresa. Governo nem não precisa. O governo recolhe o nosso dinheiro, cuida da nossa saúde, cuida da nossa educação, principalmente, porque com a educação a saúde abaixa, né? A falta de educação que nos faz doente, a falta de educação e ensino, já falei muito isso antes, diferenciarmos ensino de educação, né? São duas coisas muito diferentes. Mas só com educação a gente tem muito mais ensino. E é o que esse ministro teve. Muita educação e uma educação republicana do qual o ensino dele se exacerbou. Né? Está aí iluminando todo um contexto energético mundial. É muita responsabilidade. Mas também, ali do lado de um Paulo Guedes, que é outra assumidade econômica, e outra opção ministerial de primeira grandeza, e mais ainda um Pontes, o nosso único astronauta, dentro de uma tecnologia, agora está tentando a vida política, mas está totalmente, deixa tudo muito pronto lá. Então você vê que as energias do energético começaram a sintonizar, começaram a dar lé com cré, e isso fortalece, né? Porque vamos naquela coisinha básica, né? Naquele ditado básico. Você pega um feixe, um pedaço de madeirinha, um só, você quebra. Pega 10, você já vai ter que fazer mais força. Pega 20, a coisa vai piorando mais para quebrar isso. E o ministério, e ministros em volta, né? de um governo. É isso. Hoje até um agro, que também é o fornecedor de energia para o mundo, o nosso agro. E que depende basicamente, exclusivamente do petróleo ainda. Então vocês veem que é todo um contexto, mas que está entrelaçado e vai ficar muito difícil de quebrar. Muito difícil. Mas o comunismo quer de todo jeito. Não, fica cada um para um lado. Hoje eu estou ouvindo aí, não, vamos fazer ministério disso, vamos fazer ministério daqui, fazer ministério, lá fazer ministério. Né? O comunismo falou que quer fazer 200 ministérios. É justamente para isso, para ficar fácil de se quebrar as coisas. Então essa privatização, gente, é a independência do Brasil. Concentrou agora na Petrobras. A independência do Brasil é a privatização da Petrobras. Sem sombra de dúvida. Por sermos ainda muito carentes ainda do petróleo. Da energia do petróleo. De todas as energias que o petróleo nos dá. Inclusive o alimento. E nós, hoje, em cada 5 pratos de alimento no mundo, 1 prato é brasileiro. Em 7 bilhões de seres humanos, 1 prato é brasileiro. Em cada 5, 1 é brasileiro. Então nós somos a própria energia pulsando para o mundo hoje. Porque a Europa desgastou a energia dela, está dependente de energia dos outros. Os Estados Unidos, sei lá, Estados Unidos, ninguém está conseguindo decifrar esses Estados Unidos, né? Mas gasta muita energia com as Forças Armadas, né? Tudo corre para as Forças Armadas dos Estados Unidos, e corre para lá, e ajuda nós aqui. Então, é muita energia de petróleo, né? Então o Brasil fechou.
Hoje, o Brasil pulsa a energia do mundo, gente. E nosso voto vai dar continuidade a isso. Isso já ficou claro também, nem precisa mais fazer este apelo ao povo brasileiro, aos cristãos, judeus, simpatizantes e aos céticos também. Nem precisa fazer esse apelo, já se entendeu. Mas estamos expostos, todos os dias estamos expostos a um golpe, por causa de canetada dos urubu. Todo dia. E o coitado do nosso líder, vocês veem, desgasta o líder, né? Desgasta o líder. Qualquer coisa que acontece, foi ele. Isso eu conheço, isso é o freudiano comunismo, isso eu conheço. Desde que eu nasci eu conheço. Qualquer coisa, foi ele. Foi ele. E ele falou, distorce o que se fala, distorce o que se coisa. Isso, esse freudianismo comunista pode deixar que isso dá para entender muito bem. Se dá. Foram 60 anos com esse foi ele fez, não dá para ele. Mas não adiantou nada. O conhecimento está aqui. Estou aqui, ó, com vocês. O meu pouquinho conhecimento, estou aqui com vocês, passando com vocês. Por mais destruído que foi a minha energia, não vou falar nem de espíritos, que é vibrações energéticas que nos sugam, né? Não vou falar nem disso, mas vou falar da energia mesmo freudiana. É super adaptável ao comunismo, porque eles sabem tentar tirar a energia dos outros, o que eles conseguem de muitos. É realmente um exército freudiano que tira a energia de muitos, né? E hoje mesmo é uma questão freudiana que aconteceu na Caixa. Vocês viram que tiraram a energia, né? Mas não adiantou, está caindo uma outra energia boa também, tanto quanto que tentaram retirar, que era de uma energia enorme. O cara da Caixa estava fazendo a coisa, né, a 1000 por hora, mas vai continuar, e quiçá melhor ainda, um pouquinho com a inteligência energética do que foi posto lá, né? Não vamos falar que era homem, outro, entrou uma mulher, era mulher, mas vamos parar com isso, que cérebro energético é cérebro. Se é do sexo masculino, do sexo feminino, do terceiro sexo, do quarto sexo, do quinto sexo, isso não interessa. Interessa a energia, que as pessoas se expandem e nos trazem energia também. Divide energia. É essa o grande lance da República. E do comunismo é cortar a energia do ser humano. Então, já está acabando. Eu tinha tanta coisa para falar. Me dá uma angústia na hora que tem que acabar. Ou vontade de falar mais com vocês, mais 1 hora com vocês, e tenho que falar, né? Mas nós vamos indo, né? Nesses dias a dias, nesses picados, nós vamos falando, né? Infelizmente. Então, gente, para acabar com a República Comunista da Petrobras, só a privatização. Não tem outro remédio. Não tem. Porque é muito lucro para os comunistas e muito prejuízo para a nação. Nesses 4 anos não se fez ainda as refinarias necessárias, que já foram gastos bilhões nessas refinarias e não produz uma gota de petróleo, de óleo ou de gasolina ainda, e elas estão semi-construídas. Se não me engano, são 3 ou 4, né? Uma coisa assim. Eu acho que no Nordeste são 3, por exemplo. Por quê? Porque tivemos que pagar bilhões, e estamos pagando bilhões de prejuízo. Eles levam embora o dinheiro e nós ficamos com prejuízo. Vamos consertar isso, ajudar a consertar isso, nos nossos votos no Congresso, que começam a entender isso, ou então estão sendo obrigados a entender, porque ali é rabo preso, a coisa vai, cada rabo vai puxando o outro e a coisa vai fluindo, né? E ajudarmos o mais, é lento,
vai ser lenta a privatização, mas vai ser a independência do Brasil. Então, nesses 200 anos de independência ou morte, que vamos comemorar agora, dia 7 de setembro, pensem nisso. Privatizar o país é a grande independência. Para cuidarmos apenas da ensino, falei certo, não falei educação, falei certo. Ensino. Já que estamos falando aí de Atenas, falamos de Atenas Mineiro, estamos falando de gênios que saíram da educação da Atenas Mineira, que está agora no comando disso, né? Olha que coisa legal, vai tudo encaixando, né? Que coisa legal. Vamos privatizar o país para termos o ensino, saúde. Quanto mais ensino, diminui a saúde, né? E a infraestrutura e a segurança. Mas que uma nação com muito ensino, a segurança ela fica bem mais calma. Porque a energia do dinheiro do narcotráfico para a compra de armas, isso falamos ontem, né? É inacreditável. Né? Então, tá vendo? Um assunto puxa o outro e não dá vontade de ir embora e dá vontade de conversar com vocês. Então, legal. Muito bem. Era mais ou menos isso que eu queria dar conteúdos a vocês e para vocês darem mais significados ao voto de vocês, para vocês darem mais conceitos aos votos de vocês, para vocês sentirem a necessidade de participar realmente como o povo brasileiro patrioticamente está participando. Até eu não sei quem que eu ouvi falar, um jornalista falando, hoje ninguém sabe quem é a seleção brasileira, mas todo mundo está sabendo a nossa Constituição. Isso é a nossa fortaleza. Isso é o nosso caminho correto. Corretíssimo. E venho há mais de 3 anos colocando vídeos no ar, pedindo isso à cristandade, pedindo isso, né, aos judeus, aos céticos e aos simpatizantes. O conhecimento. Todo mundo na escola sabe disso. Que não é Paulo Freire, sempre ouviu. O conhecimento é a nossa maior riqueza. Né? Nossa, mãe, como ouvíamos isso? E é. Então vamos pedir conhecimento realmente, é essa a intenção. E a minha intenção com vocês é lançarem, porque não adianta eu ir nos intermeios disso, conversar com vocês nos intermeios disso, que isso já são para os especialistas mesmo. Eu quero aqui lançar a ideia, a minha intenção, né, nessas lives, nos meus vídeos, no meu canal, no meu site, que já tenho desde 2012, com mais de 80 países acompanhando meu site, né, é lançar, e cada um vai pesquisando do jeito que pode, do jeito que compreende. Não é conduzir ninguém a isso, não. É dar luz às situações e cada um, dentro dos seus ensinos, dentro das suas educações, dentro das suas tendências de aprender, busquem para a gente poder se unir e levar um país para o norte correto, que já somos hoje e que o mundo hoje está com os olhos deste tamanho na gente e que o maior comunicador do mundo, parece que a maior audiência do mundo, TV a cabo, TV livre, TV aberta, TV não sei o que lá, TV, que o mundo inteiro assiste, né? O senhor Tucker, né? Está simplesmente agora em companhia do nosso presidente da República Democrática do Brasil, que nós escolhemos e queremos de novo. Isso já está claro. E, logicamente, o que vai acontecer? Esse cara vai elucidar o mundo de que o país é assim, do jeito que nós estamos vendo agora, e não dos interesses sexuais, dinheiro e corrupção, que é só esses 3 neurônios que o comunismo sempre teve no mundo. São só 3 neurônios: sexo, dinheiro e corrupção.
Então, como vocês veem, para um dos maiores comunicadores do mundo de prestar atenção na gente, nós estamos orgulhosamente diante de Deus, nossas orações estão sendo ouvidas e vamos em frente. E muita energia. Libertemos a energia dos petróleos, da vida, né? Libertemos. Façamos isso acontecer, ajudemos o nosso sul mineiro com as nossas orações e nossas energias, para que isso, nossa liberdade vai ser muito maior. Nossa independência verdadeira virá depois de 200 anos. Depois de 200 anos que realmente iremos dar independência ao Brasil sem precisar de morte, sem guerra, que é uma das coisas principais que nós sabemos muito bem. Não precisa de sangue, precisa de sabedoria. Descobrimos isso. Viva o povo brasileiro. Agora eu vou terminar. Então tá. Valeu, gente. Canal YouTube, Professor Silvano com CY. Dê uma olhada no canal. É isso que a gente está conversando lá. Né? São aulas, são palestras, são dicas, são, né, notícias. Estamos lá. Mas republicana, com liberdade de expressão. Isso inadmissível, né? Não tê-la. Se não tiver liberdade de expressão, nada disso estaria acontecendo agora. Valeu, gente. Brigadão. Dê seu like, que é muito legal para a gente ter feedback, né? Dê seu like e muito legal. Valeu, gente. Namastê. No máximo que essa palavra tem, é lindíssimo o significado de namastê, né? Meu muito obrigado. Assim seja, né? Amém. É toda essa questão positiva que traz energia positiva pra gente. Valeu, até mais, até mais. Vamos embora, senão fica aqui falando. Vamos embora. Valeu.